Muito bem, você que está aí assistindo a nossa aula de geografia, seja bem-vindo à nossa aula, certo? Hoje estaremos estudando geografia geral e do Brasil dos oitavos anos, certo? Iniciando aí unidade 2, geografia da população mundial, vendo aí o capítulo 3, distribuição, certo? E diversidade da população mundial. Hoje é a aula 5, subtema é divisão das terras emersas. Qual é o objetivo dessa aula? Iremos compreender a relação da expansão territorial dos continentes, analisar os mapas e gráficos representados nesta aula, e ao final dessa aula esperamos que você compreenda as observações feitas através dos mapas e gráficos e a importância da divisão das terras emersas. Quero lembrar que o capítulo 3 vai ser dividido em duas partes. Essa primeira parte que iremos estudar sobre isso, tá ok? Vamos à nossa aula? Vamos lá, gente. O que é importante você saber? Primeira coisa, é importante você saber e compreender também, tá? Ó, os continentes, o conceito de continentes são grandes extensões de terras, certo? Esse é o conceito, grandes extensões de terras emersas. Falou emersas, estamos falando que são terras que é onde a gente pode caminhar sobre elas. E elas são limitadas, ou seja, tem o seu início e tem o seu fim também nelas. Por quê? Porque esses continentes são limitados pelas águas dos mares e oceanos. Atualmente, nós temos 6 continentes. Quais são? África, América, Antártica, Ásia, Europa e Oceania. Então, na sua mente tem que estar entendendo que nós temos 6 continentes, tá ok? Eles possuem extensão territorial de 149 milhões de quilômetros quadrados e as suas dimensões representam 29% da superfície do planeta. E através de pesquisas, os cientistas afirmam, que a atual configuração da superfície terrestre foi estabelecida há 60 milhões de anos por um processo de deslocamento da crosta terrestre. Em decorrência dela, o planeta adquiriu os 6 continentes que possui atualmente. Quando nós falamos sobre isso, certo? Eu trouxe um mapa aqui, que ele traz o seguinte: o mundo, continentes e oceanos. Então, quando você vai ver, são grandes extensões de terra. Está aqui um exemplo: ó, nós temos o continente americano, tá? Nós temos o continente americano, tá? Nós temos o continente da África, da Europa, continente asiático, a Oceania e o continente da Antártica. Então, nós temos 2, 3, 4, 5 e 6. Tá vendo? Assim, no critério geográfico geológico, a formação dessas terras emersas, e bem como o contexto histórico-cultural, diz que no segundo critério geográfico geológico, levou-se em conta a distribuição das massas continentais. São essas que eu circulei aqui na Terra. E existem 4 continentes. Por quê? Vou te explicar. Como mostra aqui, nós temos o euro afroasiático, que são interligados. Tá? Vou até apagar aqui para facilitar. O que se coloca aqui é entre a ciência e os estudiosos aí, qual é a visão deles sobre isso aqui. Então vamos lá. Nesse texto ele fala o seguinte, que no contexto geográfico, geológico, a estrutura geológica dessas terras, pode dizer que há 4 continentes. O euro-afroasiático, que seria isso aqui, no contexto geológico, porque a estrutura geológica deles são parecidas. O americano, como você está vendo aqui, certo? Bem como, é o americano, a Oceania, tá? E o Antártico. Então, de acordo com a estrutura geológica dessas terras emersas. Isso no contexto geográfico geológico, tá? Nesse contexto seria somente 4 continentes. No entanto, há um acordo critério histórico e cultural. Nesse histórico cultural, pessoal, agora que você vem a outra parte, ele vai dizer e vai afirmar que
considera a história dos povos, as suas conquistas, certo? É nesse contexto que está sendo dito aí, que vai mostrar para você que as suas culturas, línguas, religiões e costumes. Então, o continente euro-afro-asiático se subdividiu em 3 continentes. Qual? Aqui em verde é a Europa, a outra parte seria a Ásia e a outra parte seria a África, certo? Isso de acordo com o contexto histórico e cultural, o idioma, religiões, os seus costumes, tá ok? Então, por isso que dividiram em relação a esse tipo de contexto. Por isso que nós falamos 6 pelo contexto histórico-cultural. Para a ciência seria 4 por causa das estruturas geológicas das massas terrestres que existe. Então, dentro desse sentido, o mais usado para o seu entendimento com 6 continentes é o contexto histórico-cultural. Beleza? Deu para compreender aí? Muito bem. Então, eu trago aqui um mapa mental, não é meu, eu tirei aí do Brasil Escola. Ele vai mostrar que cada uma delas, né, tem suas características. Se eu começasse aqui, nós temos as grandes extensões de terras imersas limitadas por massas de ar. Então, tudo aqui onde a linha está passando, ó, certo? É oceano, são mares. Por isso que, quando nós falamos sobre o continente, são grandes extensões de terras imersas limitadas. Por que limitadas? Que ela só chega até o seu limite visível, até o oceano. Tá? Muito bem. Quando nós falamos sobre essa situação, vem em mente que você precisa também identificar, saber quem é o primeiro continente com maior extensão territorial, quem vem segundo, terceiro, quarto, quinto, né, e o sexto. Então, dentro desse contexto, o capítulo 3 vai falar sobre essa distribuição dos continentes, bem como as populações existentes entre elas. Vamos lá, em termos de continente por área por quilômetro quadrado. Bom, gente, de acordo com esse mapa aí, você vai ver na ampliação que está no seu livro, tá? Está no seu livro, na página 42 ao 46. Muito bem, quando falamos sobre isso aí, você vai ver o seguinte, ó, tá? Repetindo aqui essa parte. A América, ou melhor, o continente de maior extensão territorial está onde? Na Ásia, certo? O segundo está onde? Na América, em termos de extensão territorial. O terceiro está na África, o quarto na Antártica, o quinto na Europa e o sexto na Oceania. Então, em termos de tamanho, ó, não confunda, nós estamos falando do tamanho de continente, nós estamos falando de tamanho de qual é o maior país em extensão territorial. Não, nós estamos falando em extensão territorial de continente. Se temos 6 continentes, o maior deles é a Ásia. O segundo são as Américas do Norte, do América Central e América do Sul. Muito bem, quando nós falamos sobre isso, o total de terras imersas mostrado aí no seu livro, entre a página 42 a 46, ele vai mostrar que nessa pizza, no gráfico aqui de pizza, vai mostrar que a Ásia ocupa a maior fatia de terras imersas, né? Acima sobre as águas é aqui existente. Em segundo vem a América, terceiro a África, Antártica, Europa e Oceania. Estou mostrando aí o número de extensão territorial em porcentagem. Então, qual é o maior continente, o mais extenso? Você sabe qual é? Lógico, o mais extenso é a Ásia. E o menor, qual seria o que? A Oceania, conforme mostra aqui o gráfico. Tá ok? Então, aí tem uma visão para você dos países mais extensos do mundo. Então, vamos lá. Primeiro está a Rússia. Ó, agora estamos falando de países com maior extensão. O que é extensão? É o tamanho do terreno, né? O tamanho da área, o tamanho do território. O segundo vem com o Canadá, certo? O terceiro vem com a China. O quarto vem com os Estados Unidos. O quinto vem com o Brasil. O sexto, a Austrália. O sétimo, a Índia. E o oitavo, a Argentina. Tá vendo? Bem como o nono, o Cazaquistão, e o décimo aí, a Argélia. Olha só, viu? Eu quero lembrar para você que os Estados Unidos, tá?
ele tem uma áreas não contíguas, ou seja, não estão ligadas ao seu território, que é o Havaí e o Alasca, tá? O Alasca fica aqui do lado do Canadá e o Havaí aqui pelo lado do Oceano Pacífico, no lado oeste. Muito bem, quando nós falamos, deu para entender, né? Primeiro você viu os continentes em maiores extensões territoriais, certo? E logo em seguida você viu quais são os países de maior extensão territorial dentro desses continentes. Olha só. Agora, veja no gráfico os maiores países em extensão territorial. Então, como foi mostrado aí, tá? Nós temos aí os dados por coluna, que mostra para você, na coluna vertical, que mostra para você aí os países que estão em primeiro lugar na situação de extensão territorial. Tá? Então aqui tem uma pergunta aí, ó, né? O Brasil é o maior país da América do Sul e característica que o coloca entre os 5 maiores do mundo. E quais os países que apresentam território maior que a do Brasil? E em que continente eles se localizam? Olha, uma pergunta bastante interessante, né? Se você observar aí no seu livro, você vai saber, Rússia está localizada em qual continente? Sendo o primeiro, na Ásia. Muito bem, se você raciocinou isso. Tá ok? Na Ásia. Canadá está onde? No continente americano, certo? Continente da América. Os Estados Unidos também é a mesma forma? Da mesma forma. Tá? Temos 2 países de maior extensão territorial na América, no continente americano. O terceiro também, o quarto aqui, a Ásia, certo? Então, conseguimos aí identificar, tá? A pergunta feita aí dentro do texto, certo? Muito bem, nós temos a primeira Rússia, Canadá, Estados Unidos, China, tá? Esses são os países que se localizam. Quando nós falamos também, tem um outro detalhe. Falamos sobre tamanho da área territorial dos continentes, dos países. Agora tem também os países que têm o maior número de pessoas que vivem em seu território. Então essas nações são a China e a Índia, que ultrapassam 1 bilhão de pessoas nos seus territórios. Pois é, exatamente isso aí. Tá? Seguido dos Estados Unidos, Indonésia e o Brasil, que vem lá em quinto lugar. Então tem uma pergunta explorando o gráfico que localiza no mapa os países mais populosos, coincidem com as áreas de maior densidade demográfica. Ele pergunta, a China e a Índia, elas estão dentro de qual continente? Da Ásia, não é verdade? Muito bem. Veja, qual é o país mais populoso de todos, dentro do que está sendo dito aí? Lógico, o que tem maior número de pessoas é aonde? Na China. A China vence a Índia mesmo, que tem 1 bilhão. Qual é a posição do Brasil em relação a essa leitura? Ela está em quinto lugar, na posição de número de pessoas. Interessante. Muito bem. Tratando aí, eu trago aqui para o município de Canindé, mas você pode verificar também no site IBGE Cidades. Você pode procurar lá, IBGE, faça uma pesquisa no Google, colocando IBGE, cidades. Aí você vai ter o acesso à sua cidade, e aí você vai ter aqui no IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que vai mostrar todo a área territorial, a população e tudo mais. Veja que aqui em Canindé, o censo de 2019 falava que Canindé estava com 76.997 pessoas. Isso em 2019. No censo de 2010, apontava com 74 mil. Então, nós subimos mais de 1.800 pessoas morando lá. Qual é a densidade demográfica? Gente, densidade demográfica. Que palavra bonita é essa, professor? Densidade é a quantidade de pessoas que moram naquele local, certo? Então, demo, estudo, certo? Demo, ou seja, pessoas, povo, gráfica, estudo dessa população. Então, demografia é o estudo das pessoas que moram naquele local. Então, ele vai dizer aqui que pode-se encontrar por quilômetro quadrado 23 pessoas. Gente, como se calcula isso aqui? Vamos lá, para você entender aí. Como se calcula a densidade de um lugar? Então, você vai fazer uma fórmulazinha que existe na matemática e na geografia também estuda um pouco de matemática. Olha só,
Você escreve aí, densidade demográfica, tá? Estou escrevendo aqui com o mouse. Demográfica é igual. Isso. População absoluta, tá? População absoluta deste local. Ou seja, a quantidade de pessoas dividido pela área territorial, descrita em quilômetros quadrados. O resultado disso aí, o resultado vai ser o quê? Isso aqui, ó. Eu vou pegar a área territorial, certo? Não está descrito aqui, deixa eu ver que não está descrito aqui na nossa parte, né, que foi cortado. Mas supondo que a área territorial de Canindé seja de mais de 3.000 metros, né? Área territorial. Dividida aí por 76.000, né? 997. E dentro dessa área territorial, né? Vai mostrar para você, tá? O tamanho, a quantidade de pessoas que a gente pode encontrar, tá? Ao longo de 1 km², certo? Ou seja, dentro desse contexto, tem que aumentar aqui, ou seja, dentro dessa colocação. Então, entende-se, tá, que com essa população, a gente vai dizer se ela é ou não é, densamente povoada. Aqui o cálculo vai dar um valor bem superior a esta aqui, tá? Mas é dentro desse contexto para você entender, tá bom? Então você pega a população absoluta e divide pela área territorial. Vou mostrar aqui no mapa para vocês, no site do IBGE, que facilita muito, tá bom? Deixa eu fazer uma verificação aqui para facilitar para nosso entendimento, tá? Só um minutinho. Deixa eu fazer uma correçãozinha aqui. Vai lá, fazer aqui, só um minuto. Então nós temos o seguinte, ó, vou acessar o site do IBGE para te mostrar, tá? Olha aqui. Seguindo aqui no site, você vai colocar assim, ó, IBGE Cidades. Tá? Quando você acessa o IBGE Cidade, vai aparecer o link. Aí você clica aqui no link, ó, tá vendo? IBGE Cidades. E aí dentro da pesquisa, né, assim que abrir aqui, você vai colocar a sua cidade. Eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, Canindé, Ceará. Você pode colocar até o seu município. Aparece bem aqui, clico nela. Aguardar aqui abrir. Aí vai aparecer todos os dados pertinentes. Veja que agora, ó, em 2021, subiu para 77. Veja que no meu slide de 2019 estava apresentando 76.000. Olha o tanto que já subiu. E aqui, gente, ele vai mostrar para você todos os dados que você precisa. Ele fala que a densidade demográfica é de 23,14 pessoas por quilômetro quadrado, certo? Veja. Ele vai mostrar também o território ambiente. Olha aqui a população estimada e tudo mais. Veja, a área territorial é de 3.032.390 km². Quando eu pego esse valor aqui, 3.032.390, eu vou usar o cálculo aqui da densidade demográfica, como estava mostrando, tá? Essa densidade demográfica vai facilitar a sua compreensão, tá bom? É assim que se calcula. Desculpa aí, gente, estou escrevendo aqui no mouse, então a letra não sai muito bem. Densidade demográfica. Demográfica, abreviar aqui para você entender. Dividido, certo? Pela população absoluta. Ó, população absoluta. A população absoluta, neste dado aqui que eu tenho, é de 76.997, correto? Isso. Dividido pela área territorial. Ó, área territorial do lugar. Essa área territorial é medida por quilômetros quadrados, que está em torno de quanto? 3.035, salvo engano, 390. O resultado aqui, gente, quando você divide
aí vai estar te mostrando, certo? Então, se eu pego lá, por exemplo, uma calculadora e calculo assim, deixa eu colocar aqui no, no visor do computador aqui para facilitar para você. Então, vamos lá, ó. Eu fazendo aqui uma pesquisa no Google, nós temos o seguinte, ó. Lembra? A fórmula é essa aqui, ó, para você entender. População absoluta dividida pela área territorial, né? Aqui estou mostrando o município de Canindé. Então, eu vou lá na pesquisa e coloco assim para você, ó. Primeiro, vamos dividir 76.997, certo? Dividido por 3.035,390. Vamos supor aqui, né? Se eu não tiver errado o número. Dá o quê? 25,36, né? Mesmo que ele mostre, né? Eu acho que eu aumentei um pouquinho. Então, a média aí é de 25. Aqui nos dados está mostrando 23,14. Nos dados que eu pesquisei do IBGE, ele estava mostrando uma situação bem diferente também. Deixa eu ver aqui, ó. Ele mostra aqui que a área territorial é de 3.032 metros e 390, né? Então, nós temos aqui a performance e ele fala que a população aqui está em 77.484. Se for usar aqui nessa parte, nós temos o seguinte, ó, deixa eu ver aqui. Nós temos 77 mil, deixa eu ver aqui, ó, só para você ter uma ideia. 484. 484 dividido pela área territorial, né? Olha aqui a área territorial, território e ambiente. Ele diz aqui que a área territorial é de 3.032, né, por quilômetro quadrado. Então, dividindo aqui, nós temos o seguinte: 3.000, esqueci aqui, ó, 3.032, eu botei 35, por isso que deu um cálculo maior. 3.032,390. O resultado foi 25,55. Vamos ver se deu isso daqui aproximadamente. A população, olha, a ilha aqui continua com 23,14. Bom, deu uma diferença aí aproximada, né? Pode ser um número aproximado de 23 para 25. Então, é aí que você calcula, tá? A densidade demográfica. Então, aqui eu te mostro, né? Como é feito no site Mundo Educação, a população absoluta dividida pela área. Então, chamamos de densidade demográfica. O resultado, gente, é habitante por quilômetros quadrados. Aí ele mostra aqui um exemplo do cálculo da densidade demográfica populacional do Japão. O Japão possui uma área de 377 mil, certo? Dentro do contexto, saiu aqui o site sem querer, eu fechei, certo? E aí ele vai te mostrar para você essa importância de entender no cálculo da densidade demográfica. Então, o resultado que eu tive aqui, que foi de 23,14 de acordo com os dados, tá? O resultado tem que colocar o número e a escrita, ó, habitantes por quilômetro, certo? Por quilômetro quadrado. Tá vendo? Muito bem. Gente, chegamos aí ao final desta aula, primeira parte da aula. Eu espero que você possa fazer as suas atividades conforme o seu professor solicitar aí e que você também possa participar com a gente dentro do nosso vídeo. Dê um joinha e muito obrigado, tá certo? Valeu, a próxima aula você já sabe, ó. Conceitos demográficos, cultura e diversidade cultural. Valeu!